Fala família, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Prazer, sou o Jonathan Rodrigues, sou dono do canal e eu faço conteúdo aqui quase todas as semanas, fechou? O que acontece? Eu dei uma subidinha no canal porque eu tô criando um projeto chamado Mafia Lounge Bar. É um restaurante aí que eu vou trazer no futuro, mas eu não posso dar muitas dicas ainda por conta de concorrência. Sim, por conta de concorrência, mas tá tudo estruturado, eu montei algumas coisas e vou apresentar para vocês ao decorrer das semanas aí dos meses, fechou? Rapaziada, o assunto de hoje acho que é mais um desabafo, tá? Vamos lá. Eu acho que eu gravei aqui no YouTube, mas eu faço mais vídeo pro TikTok, pro Instagram. Mas se eu gravei aqui, vai estar por aqui entre os vídeos, tá? O que acontece? Existe uma coisa que é muito importante, e essa coisa se chama reconciliação. Saber conversar com as pessoas que você brigou, ou que você teve alguma desavença. Mas o que significa essa reconciliação? Vocês conversarem, vocês se resolverem, entender a situação do outro, cada um entender, ambas as partes precisam ouvir e entender de fato o que aconteceu entre os dois lados, tá? E tentar se resolver de alguma forma, ver alguma forma de vocês voltarem a conversar, ou se vocês não quiserem conversar, cada um seguir pro seu lado, mas pelo menos tudo resolvido, sem pensamentos ou sem ressentimentos, né? Sem mágoas. E recentemente eu me reconciliei com 3 pessoas. Aqui no YouTube eu vou falar, no Instagram, no TikTok eu não vou falar sobre isso, sobre uma dessas pessoas, mas aqui eu posso falar livremente, tá? O que acontece? Eu me reconciliei com um amigo que eu considerava meu irmão, e ele vacilou comigo, aconteceu muitas coisas, acho que já falei no canal aqui algumas vezes. E eu me reconciliei com ele, foi muito importante isso. E eu senti até que a gente se aproximou mais depois que a gente conversou, depois que a gente se reconciliou. A nossa aproximação ficou mais forte. Outra pessoa era um colega de trabalho que eu tinha muita briga com ele porque ele fazia muita cagada, no sentido tipo de arrumar confusão mesmo, por ele mesmo. E eu não gostava dele, mas eu não tinha nada contra ele, eu só não gostava das atitudes dele. E recentemente, em um evento que nós fizemos aqui na cidade, ele participou do evento, ele me chamou, ele conversou comigo, me cumprimentou, não pediu desculpa, mas ele se transformou em outra pessoa, uma pessoa sociável, uma pessoa legal, uma pessoa bacana. E eu consegui me divertir com ele, foi uma coisa bem legal, uma coisa que eu não esperava. E a gente conversou, resolveu e tá tudo certo. Isso pra mim é muito importante, tá? Mesmo sendo um colega e não um amigo. E a terceira pessoa é uma pessoa que eu considero a pessoa mais importante de todas as pessoas que eu me reconciliei dentro dessas últimas semanas, que foi a minha ex. A gente não voltou ao nosso relacionamento nem nada do tipo, mas a gente conversou e entendeu um lado no outro, o que realmente tinha acontecido de fato, o que fez o nosso término de fato acontecer, porque quando a gente terminou eu fiquei meio sem saber o que tinha acontecido de fato, entende? E depois que a gente terminou foi pior ainda, porque aconteceu muitas situações de picuinha, de fofoquinha, disso, daquilo, disso, me disse, e piorou toda a situação, tanto pra mim quanto pra ela. Mas uma conversa simples que nós tivemos, a gente conseguiu se reconciliar. Isso pra mim é importante porque, além de amar essa pessoa, eu tinha sentimentos, e pra mim o nosso término ficou sem resposta, sabe? Ficou algo sem entender no final. E a nossa conversa foi legal, foi de boa. E a gente conseguiu entender que a gente realmente se amava, se gostava, mas infelizmente por conta de fofocas, outras pessoas e outras situações que envolveram a minha parte familiar, atrapalhou o nosso relacionamento. Mas esse vídeo aqui não é um vídeo sobre relacionamento, ou sobre ex ou algo do tipo. Não é isso que eu quero dizer pra vocês. Eu quero dizer a importância de vocês conversarem com os outros e se reconciliar, por mais que o problema seja grande ou pequeno, certo? A reconciliação, a conversa e a sabedoria para saber dialogar com outra pessoa, para saber ouvir, saber entender e também saber retrucar é muito importante, fechou? E eu tô levando isso pra minha vida agora, que conversar sobre situações, conversar sobre os problemas é muito importante. Isso aconteceu até na empresa que eu trabalhei, eu e meu chefe, a gente era muito próximo,
Mas o que acontece é que tem uma pessoa lá que ele não gosta, essa pessoa também não gosta do meu chefe. Só que eu sou um cara sociável, infelizmente eu converso com todo mundo, zoo todo mundo, brinco com todo mundo. E eu não tenho essa de ficar brigado porque o outro brigou e tudo mais. Pra mim, o que eu não vou fazer é levar fofoca pro outro. Não gosto disso. O que você falou pra mim vai ficar pra mim. Se você for pra outra pessoa, fica pra outra pessoa. Mas eu não sou um cara que gosta de levar fofoca e arrumar intriga. Eu não gosto disso. Jamais serei uma pessoa dessa forma. Mas, todavia, eu sou uma pessoa completamente sociável. Eu gosto de me turmar, eu gosto de conversar. E as pessoas gostam de conversar comigo. Porque sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa sociável, eu sou uma pessoa legal para conversar, porque eu tenho uma cabeça muito aberta sobre vários assuntos e eu ajudo as pessoas com o meu diálogo, né? E para mim isso é importante, eu gosto muito disso. Pessoas mais velhas me veem como exemplo de algumas coisas que, para mim, elas deveriam ser exemplo e eu acabo sendo para elas. É uma coisa bizarra, mas acontece. Então, a importância de você conversar é essencial. E voltando ao assunto do meu chefe, eu e ele a gente tinha parado de conversar porque ele achava que por eu falar com essa outra pessoa, eu estava sendo falso ou alguma coisa assim do tipo. Então, meus últimos dias da empresa, eu sentei com ele, conversei por mais de 3 horas dentro da empresa e nós conversamos sobre tudo que estava acontecendo, sobre o que eu pensava, o que ele pensava, sobre as coisas que ele machucou, que ele magoou dentro da empresa como meu chefe. Mas por que eu digo isso? Porque além do meu chefe, a gente criou uma amizade muito forte. Então eu e ele, nós nos tornamos colegas, amigos. Não tão próximos assim, mas próximos querendo ou não. De sair junto em eventos e festas. Então pra mim isso foi muito importante, eu gosto muito dele, desse meu chefe. E é importante você conversar sobre as coisas, se reconciliar e saber entender o lado um do outro. Então levem isso para a vida de vocês. Aprendam a conversar, aprendam a dialogar, aprendam a lidar com as situações da vida. E, pelo amor de Deus, esquece fofoca, esquece intriga, disse-me disse. Se você ouviu alguma coisa de uma pessoa sobre outra pessoa, por favor, chegue nessa outra pessoa e confirme. Busque os fatos, mas não se afaste da outra pessoa, ou não fique de cara feia, ou não fique emburrado, sem saber o que de fato aconteceu. Uma conversa resolve muita coisa, certo? E a falta da conversa vira uma confusão. O que era para ser algo simples acaba se tornando uma turbulência.